A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, tradução de Breno Silveira e outros. Em Paris, justamente depois de escura e tormentosa noite no outono do ano de 1800, desfrutava eu do duplo luxo da meditação e de um cachimbo feito de espuma do mar, em companhia de meu amigo Auguste Dupin, em sua pequena biblioteca, ou gabinete de leitura, situado no terceiro andar da rua Donat 33, Faubourg Saint-Germain. Durante uma hora, pelo menos, mantínhamos profundo silêncio. Cada um de nós, aos olhos de algum observador casual, teria percebido intensa e exclusivamente ocupado com as volutas de fumaça que tornavam densa a atmosfera do aposento. Quanto a mim, no entanto, discutia mentalmente certos tópicos que haviam constituído o assunto da conversa entre nós na primeira parte da noite. Retiro-me ao caso da Rua Morgan e ao mistério que envolvia o assassínio de Marie Roget. Pareceu-me, pois, quase que uma coincidência, quando a porta de nosso apartamento se abriu e entrou o nosso velho conhecido, Monsieur G., delegado de polícia de Paris. Recebemo-lo com cordialidade, pois havia nele tanto de desprezível como de divertido, e não o víamos havia já vários anos. Tínhamos estado sentados no escuro e, à entrada do visitante, Dupin se ergueu para acender a luz, mas sentou-se de novo sem o fazer, depois que G. nos disse que nos visitava para consultar-nos, ou melhor, para pedir a opinião de meu amigo sobre alguns casos oficiais que lhe haviam causado grandes transtornos. Se tratasse de um caso que requer reflexão, disse Dupin, desistindo de acender a mecha, será melhor examinado no escuro. Esta é outra de suas estranhas ideias, comentou o delegado, que tinha o costume de chamar estranhas todas as coisas que estavam além de sua compreensão e que, desse modo, vivia em meio de uma legião inteira de estranhezas. Exatamente, disse Dupin, enquanto oferecia um cachimbo ao visitante e empurrava para junto dele uma confortável poltrona. E qual é agora a dificuldade? Perguntei. Espero que não seja nada que se refira a assassínios. Ah, não, nada disso. Trata-se, na verdade, de um caso muito simples, e não tenho dúvida de que podemos resolvê-lo satisfatoriamente. Mas, depois, pensei que Dupin talvez gostaria de conhecer alguns de seus pormenores, que são bastante estranhos. Um caso simples e estranho, comentou Dupin. Sim, realmente. Mas, por outro lado, não é nem uma coisa nem outra. O fato é que todos nós ficamos muito intrigados, pois, embora tão simples, o caso escapa inteiramente à nossa compreensão. Talvez seja a sua própria simplicidade que os desorienta, disse o meu amigo. Ora, que tolice! Exclamou o delegado, rindo cordialmente. Talvez o mistério seja um pouco simples demais, disse Dupin. Ah, Deus do céu! Quem já ouviu tal coisa? Um pouco evidente demais. O delegado de polícia prorrompeu em sonora gargalhada, divertindo-se a valer. Oh, Dupin, você ainda acaba por me matar de riso. E qual é, afinal de contas, o caso em apreço? Perguntei. Pois eu lhes direi, respondeu o delegado, refastelando-se na poltrona, enquanto tirava longa e meditativa baforada do cachimbo. Direi tudo em poucas palavras, mas antes de começar, permita-me recomendar que este caso exija o maior sigilo. Perderei provavelmente o lugar que hoje ocupo se soubessem que eu confiei a alguém. Continue, disse eu. Ah, não diga nada, acrescentou Dupin. Bem, recebi informações pessoais de fonte muito elevada de que certo documento da máxima importância foi roubado dos aposentos reais. Sabe-se quem foi a pessoa que o roubou. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Viram-na apoderar-se dele. Sabe-se também que o documento continha o poder da referida pessoa. Como se sabe disso? Indagou Dupin. É a coisa que se deduz claramente,
respondeu o delegado. Pela natureza de tal documento e pelo fato de não terem surgido certas consequências que surgiriam incontinenti se o documento não estivesse ainda em poder do ladrão, isto é, se já houvesse sido utilizado com o fim que este último se propõe. Seja um pouco mais explícito, pedi. Bem, atrevo-me a dizer que esse documento dá a quem o possua um certo poder, no meio em que tal poder é imensamente valioso. O delegado apreciava muito as tiradas diplomáticas. Ainda não entendo bem, disse Dupin. Não? Bem, a exibição desse documento a uma terceira pessoa, cujo nome não mencionarei, comprometeria a honra de uma personalidade da mais alta posição, e tal fato concede à pessoa que possui o documento ascendência sobre essa personalidade ilustre, cuja honra e tranquilidade se acham, assim, ameaçadas. Mas essa ascendência, intervim, depende de que o ladrão saiba que a pessoa roubada o conhece. Quem se atreveria? O ladrão, disse G. É o ministro T, que se atreve a tudo, tanto o que é digno como o que é indigno de um homem. O roubo foi cometido de modo não só engenhoso, como ousado. O documento em questão, uma carta, para sermos francos, foi recebida pela personalidade roubada quando esta se encontrava a sós em seus aposentos. Quando a lia, foi subitamente interrompida pela entrada de outra personalidade de elevada posição, de quem desejava particularmente ocultar a carta. Após tentar às pressas e em vão metê-la numa gaveta, foi obrigada a colocá-la aberta como estava, sobre uma mesa. O sobrescrito, porém, estava em cima e o conteúdo, por conseguinte, ficou resguardado. Nesse momento, entra o ministro D. Seus olhos de lince percebem imediatamente a carta, e ele reconhece a letra do sobrescrito, observa a confusão da destinatária e penetra em seu segredo. Depois de tratar de alguns assuntos na sua maneira apressada de sempre, tira do bolso uma carta parecida com a outra em questão, abre-a, finge lê-la e, depois, coloca bem ao lado da primeira. Torna a conversar durante uns 15 minutos sobre assuntos públicos. Por fim, ao retirar-se, tira de cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Seu verdadeiro dono viu tudo, certamente, mas não ousou chamar-lhe a atenção em presença da terceira personagem, que se achava ao seu lado. O ministro retirou-se, deixando sua carta, uma carta sem importância, sobre a mesa. Aí tem você, disse-me Dupin. Exatamente o que seria necessário para tornar completa tal ascendência. O ladrão sabe que a pessoa roubada o conhece. Sim, confirmou o delegado, e o poder conseguido dessa maneira tem sido empregado, há vários meses, para fins políticos, até um ponto muito perigoso. A pessoa roubada está cada dia mais convencida de que é necessário reaver a carta. Mas isto, por certo, não pode ser feito abertamente. Por fim, levado ao desespero, encarregou-me dessa tarefa. Não lhe teria sido possível, creio eu, disse Dupin, em meio a uma perfeita espiral de fumaça. Escolher ou sequer imaginar um agente mais sagaz? Você me lisonjeia, respondeu o delegado, mas é possível que haja pensado mais ou menos isso. Está claro, como acaba de observar, disse eu, que a carta se encontra ainda em poder do ministro, pois é a posse da carta e não qualquer emprego da mesma que lhe confere poder. Se ele a usar, o poder se dissipa. Certo, concordou G, e foi baseado nessa convicção que principiei a agir. Meu primeiro cuidado foi realizar uma pesquisa completa no hotel em que mora o ministro. A principal dificuldade reside no fato de ser necessário fazer tal investigação sem que ele saiba. Além disso, preveniram-me do perigo, caso ele venha a suspeitar de nosso propósito. Mas, disse eu, o senhor está perfeitamente a par dessas investigações. A polícia parisiense já fez isso muitas vezes anteriormente. É verdade. Por essa razão, não desesperei.
Os hábitos do ministro me proporcionam, sobretudo, uma grande vantagem. Com frequência, passa a noite toda fora de casa. Seus criados não são numerosos. Dormem longe do apartamento de seu amo, e como quase todos são napolitanos, não é difícil fazer com que se embriaguem. Como sabe, tenho chaves que podem abrir qualquer aposento ou gabinete em Paris. Durante 3 meses, não houve uma noite sequer em que eu não me empenhasse, pessoalmente, em esquadrinhar o hotel D. Minha honra está em jogo e, para mencionar um grande segredo, a recompensa é enorme. De modo que eu não abandonarei as pesquisas enquanto não me convencer inteiramente de que o ladrão é mais astuto do que eu. Creio haver investigado todos os cantos e esconderijos em que o papel pudesse estar oculto. Mas não seria possível, lembrei, que embora a carta possa estar em poder do ministro, como indiscutivelmente está, ele a tenha escondido em outro lugar que sua própria casa? É pouco provável, respondeu Dupin. A situação atual, particularíssima, dos assuntos da corte e principalmente as intrigas em que, como se sabe, D anda envolvido, fazem da eficácia imediata do documento, da possibilidade de ser apresentado a qualquer momento, um ponto quase tão importante quanto a sua posse. A possibilidade de ser apresentado? Perguntei. O que vale dizer de ser destruído, disse Dupin. É certo, observei. Não há dúvida de que o documento se encontra nos aposentos do ministro. Quanto a estar consigo próprio, guardado em seus bolsos, é coisa que podemos considerar como fora da questão. De acordo, disse o delegado. Por 2 vezes já fiz com que fosse revistado, sob minhas próprias vistas, por batedores de carteiras. Podia ter evitado todo esse trabalho, comentou Dupin. D, creio eu, não é inteiramente idiota, e, assim deve ter previsto, como coisa corriqueira, essas revistas. Não é inteiramente tolo, disse G, mas é poeta, o que o coloca não muito distante de um tolo. Certo, assentiu Dupin. Após longa e pensativa baforada de seu cachimbo, embora eu também seja culpado de certos versos. Que tal se nos contasse com pormenores como se processou a busca, sugeri. Pois bem, examinamos demoradamente todos os cantos. Tenho longa experiência dessas coisas. Vasculhamos o edifício inteiro, quarto por quarto, dedicando as noites de toda uma semana a cada um deles. Examinamos primeiro os móveis de cada aposento. Abrimos todas as gavetas possíveis e presumo que os senhores saibam que, para um agente de polícia devidamente habilitado, não existem gavetas secretas. Seria um bobalhão aquele que permitisse que uma gaveta secreta escapasse à sua observação numa pesquisa como essa. A coisa é demasiado simples. Há um certo tamanho, um certo espaço que se deve levar em conta em cada escrivaninha. Além disso, dispomos de regras precisas. Nem a 50ª parte de uma linha nos passaria despercebida. Depois das mesas de trabalho, examinamos as cadeiras. As almofadas foram submetidas ao teste das agulhas que os senhores já me viram empregar. Removemos a parte superior das mesas. Para quê? Às vezes, a parte superior de uma mesa ou de outro móvel semelhante é removida pela pessoa que deseja ocultar um objeto. Depois, a perna é escavada, o objeto depositado dentro da cavidade e a parte superior recolocada em seu lugar. Os pés e a parte superior das colunas das damas são utilizados para o mesmo fim. Mas não se poderia descobrir a parte oca por meio de som? Perguntei. De modo algum, se quando o objeto lá colocado for envolto por algodão. Além disso, em nosso caso, somos obrigados a agir sem fazer barulho. Mas o senhor não poderia ter removido, não poderia ter examinado, peça por peça, todos os móveis em que teria sido possível ocultar alguma coisa da maneira a que se referiu? Uma carta pode ser transformada em minúscula espiral
não muito diferente em forma e em volume de uma agulha grande de costura, e desse modo pode ser introduzida na travessa de uma cadeira, por exemplo. Naturalmente, o senhor não desmontou todas as cadeiras, não é verdade? Claro que não, mas fizemos melhor. Examinamos as travessas de todas as cadeiras existentes no hotel e, também, as juntas de toda a espécie de móveis. Fizemo-lo com a ajuda de poderoso microscópio. Se houvesse sinais de alterações recentes, não teríamos deixado de notar imediatamente. Um simples grão de pó de verruma, por exemplo, teria sido tão evidente como uma maçã. Qualquer alteração na cola, qualquer coisa pouco comum nas junturas, seria o bastante para chamar-nos a atenção. Presumo que examinaram os espelhos, entre as tábuas e os vidros, bem como as camas, as roupas de cama, as cortinas e os tapetes, naturalmente. E, depois de examinar desse modo, com a máxima minuciosidade, todos os móveis, passamos a examinar a própria casa. Dividimos toda a sua superfície em compartimentos que eram por nós numerados, a fim de que nenhum pudesse ser esquecido. Depois, vasculhamos os aposentos palmo a palmo, inclusive as duas casas contíguas. E isso com a ajuda do microscópio, como antes. As duas casas contíguas? Exclamei. Depois, devem ter tido muito trabalho. Tivemos, mas a recompensa oferecida é, como já disse, muito grande. Incluíram também os terrenos dessas casas? Todos os terrenos são revestidos de tijolos. Deram-nos relativamente pouco trabalho. Examinamos o musgo existente entre os tijolos, verificamos que não havia nenhuma alteração. Naturalmente, olharam também os papéis de D e os livros da biblioteca. Sem dúvida, abrimos todos os pacotes e embrulhos, e não só abrimos todos os volumes, mas os folheamos página por página, sem que nos contentássemos com uma simples sacudida, como é hábito entre alguns de nossos policiais. Medimos também a espessura de cada encadernação, submetendo cada uma delas ao mais escrupuloso exame microscópico. Se qualquer encadernação apresentasse sinais de que havia sofrido alteração recente, tal fato não nos passaria despercebido. Quanto a uns 5 ou 6 volumes recém-chegados das mãos do desencadernador, foram por nós cuidadosamente examinados, em sentido longitudinal, por meio de agulha. Verificaram os assoalhos embaixo dos tapetes? Sem dúvida. Tiramos todos os tapetes e examinamos as tábuas do assoalho com o microscópio. E o papel das paredes? Também. Deram uma busca no porão? Demos. Então, disse eu, os senhores se enganaram, pois a carta não está na casa, como o senhor supõe. Temo que o senhor tenha razão quanto a isso, concordou o delegado. E agora, Dupin, que é que aconselharia fazer? Uma nova e completa investigação na casa. Isso é inteiramente inútil, replicou G. Não estou tão certo de que respiro como de que as cartas está no hotel. Não tenho melhor conselho para dar-lhe, disse Dupin. O senhor, naturalmente, possui uma descrição precisa da carta, não é assim? Certamente. E, aqui, tirando do bolso um memorando, o delegado de polícia pôs-se a ler, em voz alta, uma descrição minuciosa do aspecto interno e principalmente externo do documento roubado. Logo depois de terminar a leitura, partiu muito mais deprimido do que eu jamais o ouvira antes. Decorridos cerca de um mês, fez-nos outra visita, e encontrou-nos entregues à mesma ocupação que na vez anterior. Apanhou um cachimbo e uma poltrona e passou a conversar sobre assuntos corriqueiros. Por fim, perguntei: Então, Monsieur G., que nos diz da carta roubada? Suponho que se convenceu, afinal, de que não é coisa simples de ser mais astuto que o ministro. Que o diabo carregue o ministro! Exclamou. Sim, realizei, apesar de tudo, um novo exame, como Dupin sugeriu. Mas trabalho perdido, como eu sabia que seria. Qual foi a recompensa oferecida a que se referiu? Indagou Dupin.
Ora, uma recompensa muito grande, muito generosa, mas não me agrada dizer quanto, precisamente. Direi, no entanto, que não me importaria de dar de meu cheque 50.000 francos a quem conseguisse obter essa carta. A verdade é que ela se torna a cada dia que passa mais importante, e a recompensa foi ultimamente dobrada. Mas, mesmo que fosse triplicada, eu não poderia fazer mais do que já fiz. Pois sim, disse Dupin, arrastando as palavras entre as baforadas de seu cachimbo de espuma. Realmente, parece-me, no entanto, G, que não se esforçou ao máximo quanto a esse assunto. Creio que poderia fazer um pouco mais, bem? Como? De que maneira? Ora, baforada. Poderia, baforada, fazer uma consulta sobre esse assunto, hein? Lembra-se da história que se conta a respeito de Abernethy? Não. Que vá para o diabo, Abernethy. Sim, que vá para o diabo e seja bem recebido. Mas, certa talvez, um avarento rico concebeu a ideia de obter de graça uma consulta de Abernethy. Com tal fim, durante uma conversa entre um grupo de amigos, insinuou o seu caso ao médico, como se tratasse do caso de um indivíduo imaginário. Suponhamos, disse o avaro, que seus sintomas sejam tais e tais. Nesse caso, que é que o doutor lhe aconselharia tomar? Tomar? Aconselharia, claro, que tomasse um conselho. Mas, disse o delegado, um tanto desconcertado, estou inteiramente disposto a ouvir um conselho e a pagar por ele. Daria realmente 50.000 francos a quem quer que me ajudasse nesse assunto. Nesse caso, respondeu Dupin, abrindo uma gaveta e retirando um livro de cheques, pode encher um cheque nessa quantia. Quando o houver assinado, eu lhe entregarei a carta. Fiquei perplexo. O delegado parecia fulminado por um raio. Durante alguns minutos, permaneceu mudo e imóvel, olhando incrédulo e boquiaberto o meu amigo, com os olhos quase a saltar-lhe das órbitas. Depois, parecendo voltar de certo modo a si, apanhou uma caneta e, após várias pausas e olhares vagos, preencheu finalmente um cheque de 50.000 francos, entregando-o por cima da mesa a Dupin. Este o examinou cuidadosamente e o colocou na carteira. Depois, abrindo uma escrivaninha, tirou dela uma carta e entregou-a ao delegado de polícia. O funcionário apanhou-a, tomado como que de um espasmo de alegria. Abriu-a com as mãos trêmulas, lançou rápido olhar ao seu conteúdo e depois, agarrando a porta e lutando por abri-la, precipitou-se, por fim, sem a menor cerimônia, para fora do apartamento e da casa, sem proferir uma única palavra desde o momento em que Dupin lhe pediu para preencher o cheque. Depois de sua partida, meu amigo entrou em algumas explicações. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim como G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não tive dúvida de que efetuaria uma investigação satisfatória, até o ponto a que chegou o seu trabalho. Até o ponto que chegou o seu trabalho? Perguntei. Sim, respondeu Dupin. As medidas adotadas não foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas, mas realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse depositada dentro do raio de suas investigações, esses rapazes, sem dúvida, a teriam encontrado. Ri, simplesmente. Mas ele parecia haver dito tudo aquilo com a máxima sinceridade. As medidas, pois, prosseguiu, eram boas em seu gênero e foram bem executadas. Seu defeito residia em serem inaplicáveis ao caso e ao homem em questão. Um certo conjunto de recursos altamente engenhosos é, para o delegado, uma espécie de leito de Procusto, ao qual procura adaptar à força todos os seus planos.
Mas, no caso em apreço, cometeu uma série de erros, por ser demasiado profundo ou demasiado superficial. E muitos colegiais raciocinam melhor do que ele. Conheci um garotinho de 8 anos cujo êxito como adivinhador no jogo de par ou ímpar despertava a admiração de todos. Esse jogo é simples e se joga com bolinhas de vidro. Um dos participantes fecha na mão algumas bolinhas e pergunta ao outro se o número é par ou ímpar. Se o companheiro acerta, ganha uma bolinha. Se erra, perde uma. O menino a que me refiro ganhou todas as bolinhas de vidro da escola. Naturalmente, tinha um sistema de adivinhação que consistia na simples observação e no cálculo da astúcia de seus oponentes. Suponhamos, por exemplo, que seu adversário fosse um bobalhão que, fechando a mão, lhe perguntasse: é par ou ímpar? Nosso garoto responderia ímpar e perderia. Mas, na segunda vez, ganharia, pois diria com os seus botões: esse bobalhão tirou par na primeira vez, e sua astúcia é apenas suficiente para que apresente um número ímpar na segunda vez. Direi, pois, ímpar. Diz ímpar e ganha. Ora, com um simplório um pouco menos tolo que o primeiro, ele teria raciocinado assim: esse sujeito viu que na primeira vez eu disse ímpar e na segunda propora a si mesmo, levado por um impulso a variar de ímpar para par, como fez o primeiro simplório. Mas, pensando melhor, acha que essa variação é demasiado simples e, finalmente, resolve-se a favor do par, como antes. Eu, por conseguinte, direi par, e diz par, e ganha. Pois bem, esse sistema de raciocínio de nosso colegial, que seus companheiros chamavam sorte, o que era, em última análise? Simplesmente, respondi, uma identificação do intelecto do nosso raciocinador com o do seu oponente. De fato, assentiu Dupin, e quando perguntei ao menino de que modo efetuava essa perfeita identificação na qual residia o seu êxito, recebi a seguinte resposta: quando quero saber até que ponto alguém é inteligente, estúpido, bom ou mau, ou quais são os seus pensamentos no momento, modelo a expressão de meu rosto, tão exatamente quanto possível, de acordo com a expressão da referida pessoa, e, depois, espero para ver quais os sentimentos ou pensamentos que surgem em meu cérebro ou em meu coração, para combinar ou corresponder à expressão. Essa resposta do pequeno colegial supera em muito toda a profundidade espúria atribuída a Rochefoucauld, Labourier, Maquiavel e Campanella. E a identificação, acrescentei, do intelecto do raciocinador com o de seu oponente dependente, se é que o compreendo bem, da exatidão com que o intelecto desse último é medido. Em sua avaliação prática, depende disso, confirmou Dupin. E se o delegado e toda a sua corte têm cometido tantos enganos, isso deve, primeiro, a uma falha nessa identificação e, segundo, a uma apreciação inexata, ou melhor, a uma não apreciação da inteligência daqueles com quem se metem. Consideram engenhosas apenas as suas próprias ideias e, ao procurar alguma coisa que se ache escondida, não pensam senão nos meios que eles próprios teriam empregado para escondê-la. Estão certos apenas num ponto, naquele em que em sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Mas quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor, naturalmente, os engana. Isso sempre acontece quando a astúcia desse último está acima da deles e, muito frequentemente, quando está abaixo, não variam seu sistema de investigação. Na melhor das hipóteses, quando são instigados por algum caso insólito ou por alguma recompensa extraordinária, ampliam ou exageram os seus modos de agir habituais, sem que se afastem, no entanto, de seus princípios. No caso de D, por exemplo, que fizeram para mudar sua maneira de agir, que são todas essas perfurações.
Essas buscas, essas sondagens, esses exames de microscópio, essa divisão da superfície do edifício em polegadas quadradas, devidamente anotadas, que é tudo isso senão exagero na aplicação de um desses princípios de investigação baseados sobre uma ordem de ideias referentes à esperteza humana, a qual o delegado se habituou durante os longos anos de exercício de suas funções. Não vê você que ele considera como coisa assente o fato de que todos os homens que procuram esconder uma carta utilizam, se não precisamente um orifício feito à verruma na perna de uma cadeira, pelo menos alguma cavidade, algum canto escuro sugerido pela mesma ordem de ideias que levaria um homem a furar a perna de uma cadeira? E não vê também que tais esconderijos estão recherches, só são empregados em ocasiões ordinárias e por inteligências comuns? Porque, em todos os casos de objetos escondidos, essa maneira recherche de ocultar-se um objeto é, desde o primeiro momento, presumível e presumida. E, assim, sua descoberta não depende de modo algum da perspicácia, mas sim do simples cuidado, da paciência e da determinação dos que procuram. Mas, quando se trata de um caso importante ou de um caso que, pela recompensa oferecida, seja assim encarado pela polícia, jamais essas qualidades deixarão de ser postas em ação. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que, se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, ou, em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão inteiramente fora de dúvida. Este funcionário, porém, se enganou por completo, e a fonte remota de seu fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu o renome de poeta. Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas, e, neste caso, ele é apenas culpado de um non-distribution medi, ao inferir que todos os poetas são idiotas. Mas ele é realmente poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. Você está enganado. Conheço-o bem, e ambas as coisas. Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como mero matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Você me surpreende, respondi. Com essas opiniões têm sido desmentidas pela voz do mundo. Naturalmente, não quererá destruir de um golpe ideias amadurecidas durante tantos séculos. A razão matemática é muito considerada como a razão par excellence. Il y a Paris, replicou Dupin, citando Chamfort, qui toutes tes idées publiques, toutes tes convictions reçues is une sottise, car elle a convenient à plus grande nombre. Os matemáticos, concordo, fizeram tudo o que lhes foi possível para propagar o erro popular a que você alude, e que, por ter sido promulgado como verdade, não deixa de ser erro. Como uma arte digna de melhor causa, ensinaram-nos a aplicar o termo análise às operações algébricas. Os franceses são os culpados originários desse engano particular, mas se um termo possui alguma importância, se as palavras derivam seu valor de sua aplicabilidade, então análise poderá significar álgebra, do mesmo modo que em latim ambitium significa ambição, religio, religião e humanis honesti, um grupo de homens honrados. Vejo que você vai entrar em choque com alguns algebristas de Paris, disse eu, mas prossiga. Impugno a validez e, por conseguinte, o valor de uma razão cultivada por meio de qualquer forma especial que não seja a lógica abstrata. Impugno, de modo particular, o raciocínio produzido pelo estudo das matemáticas.
As matemáticas são a ciência da forma e da quantidade. O raciocínio matemático não é mais do que a simples lógica aplicada à observação de forma e da quantidade. O grande erro consiste em supor-se que até mesmo as verdades daquilo que se chama álgebra pura são verdades abstratas ou gerais. E esse erro é tão grande que fico perplexo diante da unanimidade com que foi recebido. Os axiomas matemáticos não são axiomas de uma verdade geral, o que é verdade com respeito à relação de forma ou quantidade é com frequência grandemente falso quanto ao que respeita à moral, por exemplo. Nesta última ciência, não é, com frequência, verdade que a soma das partes seja igual ao todo. Na química também falha o axioma. Na apreciação da força motriz também falha, visto que dois motores, cada qual de determinada potência, não possuem necessariamente, quando associados, uma potência igual à soma de suas duas potências tornadas separadamente. Há numerosas outras verdades matemáticas que são somente verdades dentro dos limites da relação, mas o matemático argumenta, por hábito, partindo de suas verdades finitas, como se essas fossem de uma aplicabilidade absoluta e geral, como o mundo, na verdade, imagina que sejam. Bryan, em sua eruditíssima mitologia, refere-se a uma fonte análoga de erro, ao dizer que, embora ninguém acredite nas fábulas do paganismo, nós, com frequência, esquecemos isso, até o ponto de fazer inferência partindo delas como se fossem realidades vivas. Entre os algebristas, porém, que são também eles pagãos, as fábulas pagãs merecem crédito, e tais inferências são feitas não tanto devido a lapsos de memória, mas devido a um incompreensível transtorno em seus cérebros. Em suma, não encontrei jamais um matemático puro em que pudesse ter confiança, fora de suas raízes e de suas equações. Não conheciam um único sequer que não tivesse como artigo de fé que x² mais px é absoluta e incondicionalmente igual a Q. Se quiser fazer uma experiência, diga a um desses senhores que você acredita que possa haver casos em que x² mais px não seja absolutamente igual a Q. E, logo depois de ter-lhe feito compreender o que você quer dizer com isso, fuja de suas vistas o mais rapidamente possível, pois ele, sem dúvida, procurará dar-lhe uma surra. O que, quero dizer, continuou Dumping, enquanto eu não fazia senão rir-me dessas últimas observações, é que, se o ministro não fosse mais do que um matemático, o delegado de polícia não teria tido necessidade de dar-me esse cheque. Eu o conhecia, porém, como matemático e poeta, e adaptei a essa sua capacidade de medidas por mim tomadas. Levando em conta as circunstâncias em que ele se achava colocado, conheci-o também não só como homem da corte, mas ainda como intrigante ousado. Tal homem, pensei, não poderia ignorar a maneira habitual de agir da polícia. Devia ter previsto, e os acontecimentos demonstraram que, de fato, previra, os assédios disfarçados a que estaria sujeito. Devia também ter previsto, refleti, as investigações secretas efetuadas em seu apartamento. Suas frequentes ausências de casa à noite, consideradas pelo delegado de polícia como coisa que viria a contribuir, sem dúvida, para o êxito de sua empresa, e as encarei apenas como astúcia, para que a polícia tivesse oportunidade de realizar uma busca completa em seu apartamento e convencer-se o mais cedo possível, como de fato aconteceu, de que a carta não estava lá. Pareceu-me também que toda essa série de ideias referentes aos princípios invariáveis da ação policial nos casos de objetos escondidos, e que tivesse certa dificuldade, há pouco, para explicar-lhe, parece-me que toda essa série de ideias deveria, necessariamente, ter passado pelo espírito do ministro. Isso levaria, imperativamente, a desdenhar todos os esconderijos habituais.
Não poderia ser tão ingênuo que deixasse de ver que os lugares mais intrincados e remotos de seu hotel seriam tão visíveis como um armário para os olhos. As pesquisas, as verrumas e os microscópicos do delegado. Percebi, em suma, que ele seria levado instintivamente a agir com simplicidade. Se não fosse conduzido a isso por simples deliberação, você talvez se recorde com que gargalhadas desesperadas o delegado acolheu, em nossa primeira entrevista, a minha sugestão de que era possível que esse ministro perturbasse tanto devido ao fato de ser demasiado evidente. Sim, lembro-me bem de como ele se divertiu. Pensei mesmo que ele iria ter convulsões de tanto rir. O mundo material, prosseguiu Dupin, contém muitas analogias estritas com o imaterial. E desse modo, um certo matiz de verdade foi dado ao dogma retórico, a fim de que a metáfora, ou simile, pudesse dar vigor a um argumento, bem como embelezar uma descrição. O princípio da vis inertia, por exemplo, parece ser idêntico tanto na física como na metafísica. Não é menos certo, quanto ao que se refere à primeira, que um corpo volumoso se põe em movimento com mais dificuldade do que um pequeno, e que o seu momento subsequente está em proporção com essa dificuldade, e que, quanto à segunda, os intelectos de maior capacidade, conquanto mais potentes, mais constantes e mais acidentados em seus movimentos do que os de grau inferior, são, não obstante, mais lentos, mais embaraçados e cheios de hesitação ao iniciar seus passos. Mais ainda, você já notou quais são os anúncios nas portas das lojas que mais atraem a atenção? Jamais pensei no assunto, respondi. Há um jogo de enigmas, replicou ele, que se faz sobre um mapa. Um dos jogadores pede ao outro que encontre determinada palavra, um nome de cidade, rio, estado ou império. Qualquer palavra, em suma, compreendida na extensão variegada e intrincada do mapa. Um novato no jogo geralmente procura embaraçar seus adversários, indicando nomes impressos com as letras menores. Mas os acostumados ao jogo escolhem palavras que se estendem, em caracteres grandes, de um lado ao outro do mapa. Estes últimos, como acontece com os cartazes excessivamente grandes existentes nas ruas, escapam à observação justamente por serem demasiado evidentes. E aqui, o esquecimento material é precisamente análogo à desatenção moral que faz com que o intelecto deixe passar despercebidas considerações demasiado palpáveis, demasiado patentes. Mas esse é um ponto, ao que parece, que fica um tanto acima ou um pouco abaixo da compreensão do delegado. Ele, Jantais, achou provável ou possível que o ministro houvesse depositado a carta bem debaixo do nariz de toda a gente, a fim de evitar que alguma daquela gente a descobrisse. Mas, quanto mais refletia eu sobre a temerária, arrojada e brilhante ideia de D, pensando no fato que ele devia ter sempre esse documento à mão, se é que pretendia empregá-lo com êxito, e ainda na evidência decisiva conseguida pelo delegado de que a carta não se achava escondida dentro dos limites de uma investigação ordinária, tanto mais me convencia de que, para ocultá-la, o ministro lançara mão do compreensível e sagaz expediente de não tentar escondê-la de modo algum. Convencido disso, muni-me de óculos verde e, uma bela manhã, como se o fizesse por um simples acaso, procurei o ministro em seu apartamento. Encontrei D em casa, bocejando, vadiando e perdendo tempo, como sempre, e pretendendo estar tomado do mais profundo ennui. Ele é, talvez, o homem mais enérgico que existe, mas isso unicamente quando ninguém o vê. Para estar de acordo com o seu estado de espírito, queixei-me de minha vista fraca e lamentei a necessidade de usar óculos, através dos quais examinava com a máxima atenção
em minuciosidade o apartamento enquanto fingia estar atento unicamente à conversa. Prestei atenção especial a uma ampla mesa, junto à qual ele estava sentado e onde se viam em confusão várias cartas e outros papéis, bem como um ou dois instrumentos musicais e alguns livros. Depois de longo e meticuloso exame, vi que ali nada existia que despertasse particularmente qualquer suspeita. Por fim, meus olhos, ao percorrer o aposento, depararam com um vistoso porta-cartas de papelão filigranado, dependurado de uma desbotada fita azul, presa bem no meio do consolo da lareira. Nesse porta-cartas, que tinha 3 ou 4 divisões, havia 5 ou 6 cartões de visita e uma carta solitária. Esta última estava muito suja e amarrotada e quase rasgada ao meio, como se alguém, num primeiro impulso, houvesse pensado em inutilizá-la como coisa sem importância, mas depois mudado de opinião. Tinha um grande selo negro, com a inicial D, bastante visível, e era endereçada, numa letra diminuta e feminina, ao próprio ministro. Estava enfiada de maneira descuidada e, ao que parecia, até mesmo desdenhosa, numa das divisões superiores do porta-cartas. Mas lancei os olhos sobre a carta, concluí que era aquela que eu procurava. Era, na verdade, sob todos os aspectos, radicalmente diferente da que o delegado nos descrevera de maneira tão minuciosa. Na que ali estava, o selo era negro e a inicial um D na carta roubada. O selo era vermelho e tinha as armas ducais da família S. Aqui, o endereço do ministro fora traçado com letra feminina muito pequena. Na outra, o sobrescrito dirigido a certa personalidade real era acentuadamente ousado e incisivo. Somente no tamanho havia uma certa correspondência. Mas, por outro lado, a grande diferença entre ambas as cartas, a sujeira, o papel manchado e rasgado, tão em desacordo com os verdadeiros hábitos de D, e que revelavam o propósito de dar a quem a visse a ideia de que se tratava de um documento sem valor, tudo isso, aliado à colocação bem visível do documento, que eu punha diante dos olhos de qualquer visitante, ajustando-se perfeitamente às minhas conclusões anteriores. Tudo isso, repito, corroborava decididamente as suspeitas de alguém que, como eu, para lá me dirigira com a intenção de suspeitar. Prolonguei minha visita tanto quanto possível, e quanto mantinha animada a conversa com o ministro sobre um tema que sabia não deixara jamais de interessá-lo e entusiasmá-lo, conversei a atenção presa à carta. Durante esse exame, guardei na memória o aspecto exterior e a disposição dos papéis no porta-cartas, chegando por fim a uma descoberta que dissipou por completo qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter. Ao observar atentamente as bordas do papel, verifiquei que as mesmas estavam mais estragadas do que parecia necessário. Apresentavam um aspecto irregular, que se nota quando um papel duro, depois de haver sido dobrado e prensado numa dobradeira, é dobrado novamente em sentido contrário. Embora isso seja feito sobre as mesmas dobras que constituem o seu formato anterior, bastou-me essa descoberta. Era evidente para mim que a carta fora dobrada ao contrário, como uma luva que se vira do avesso, sobrescrita de novo e novamente lacrada. Despi-me do ministro e saí incontinente, deixando uma tabaqueira de ouro sobre a mesa. Na manhã seguinte, voltei à procura de minha tabaqueira, ocasião em que reiniciamos com bastante vivacidade a conversa do dia anterior. Enquanto palestrávamos, ouvi forte detonação de arma de fogo bem de frente do hotel, seguida de uma série de gritos horríveis e do vozeiro de uma multidão. D precipitou-se em direção da janela, abriu-a e olhou para baixo.
Entre mentes, aproximei do porta-cartas, apanhei o documento, meti-o no bolso e o substituí por um fac-simile. Quanto ao que se referia ao aspecto exterior, preparado cuidadosamente em minha casa, imitando facilmente a inicial D, por meio de um elo feito de miolo de pão. O alvoroço que se verificava na rua fora causado pelo procedimento insensato de um homem armado de mosquete. Disparara-o entre uma multidão de mulheres e crianças, mas, como a arma não estava carregada senão com pólvora seca, o indivíduo foi tomado por bêbado ou lunático e permitiram-lhe que seguisse seu caminho. Depois que o homem se foi, D retirou-se da janela, da qual eu também me aproximara logo após conseguir a carta. Decorrido um instante, despedi-me dele. O pretenso lunático era um homem que estava a meu serviço. Mas o que pretendia você? Perguntei, ao substituir a carta por um fac-simile. Não teria sido melhor, logo na primeira visita, tê-la apanhado de uma vez e ido embora? D, respondeu Dupin, é homem decidido, de grande coragem. Além disso, existem em seu hotel criados fiéis aos seus interesses. Tivesse eu feito o que você sugere, talvez eu não conseguisse sair vivo de sua presença ministerial. A boa gente de Paris não ouviria mais notícias minhas, mas, à parte estas considerações, eu tinha um fim em vista. Você sabe quais são minhas simpatias políticas. Nesse assunto, ajo como partidário da senhora em apreço. Durante 18 meses, o ministro a teve à sua mercê. Agora é ela quem o tem a ele, já que ele ignora que a carta já não está em seu poder e continuará a agir como se ainda possuísse. Desse modo, encaminha-se inevitavelmente, sem o saber, rumo à sua própria ruína política. Sua queda será tão precipitada quanto desastrada. Está bem que se fale do facilis descensus averni, mas em toda a espécie de ascensão, como dizia Catalani, em seus cantos é muito mais fácil subir que descer. No presente caso, não tenho simpatia alguma, e nem sequer piedade por aquele que desce. Esse monstro Handel, o homem genial sem princípios. Confesso, porém, que gostaria de conhecer o caráter exato de seus pensamentos quando, ao ser desafiado por aquela a quem o delegado se refere como uma certa pessoa, resolva abrir o papel que deixei em seu porta-cartas. Como você colocou lá alguma coisa particular? Ora, não seria inteiramente correto deixar o interior em branco. Seria uma ofensa. Certa vez, em Viena, D me pregou uma peça, e eu lhe disse, bem-humorado, que não me esqueceria daquilo. De modo como sabia que ele iria sentir certa curiosidade sobre a identidade da pessoa que o sobrepujara em astúcia, achei que seria uma pena deixar de dar-lhe um indício. Ele conhece bem minha letra, e assim apenas copiei, no meio da tolha em branco, o seguinte: un dessein in funeste, si este dinier de atre, este dinier de triessa. São palavras que podem ser encontradas em Arte de Crébillon.